gente, aqui do lado direito, aí tem um monte de coisas como esse estádio aqui, ó, que eu não sei o que é exatamente. Nossa, grande. A piscina olímpica. Era uma das piscinas olímpicas que foram feitas para as Olimpíadas. As Olimpíadas, eles moveram, para quem não veio, para quem não pôde vir, vou contar para vocês, vocês não sabem, e aqui a gente está entrando no Paris, que fica lá à esquerda, esse grande prédio que vocês estão vendo ali, que já passou. É o Palácio do Congresso. Em francês é Palais du Congrès. Eles só falam depois que passa. Nas duas línguas, vocês vão aprendendo. É muito fácil. Essa estrada aqui, essa avenida, se chama Avenida da Grande, em francês, Avenida de la Grande Armée, que é a Avenue de la Grande Armée, que em português quer dizer Avenida da Grande Armada. Porque, além do exército do Napoleão Bonaparte, quando ele surgiu, ele foi formado, no que eu vou mostrar para vocês a escola que ele foi formado, a escola militar. Só que, antes da Revolução, até a Revolução, ninguém podia passar de capitão, a não ser que você fosse nobre. Se você não fosse nobre, você não podia ser mais do que capitão. Você podia ser sargento, até capitão. Aí depois só a nobreza, que podia chegar a coronel, general, marechal, todos os cargos, né? Todas as patentes. Então é isso. Aí a organização desse exército era uma coisa muito bem feita. E o Napoleão, na verdade, quando ele chegou, já pegou tudo de mão beijada, né? Já estava tudo arrumadinho. Aí o exército, e com ele, melhorou muito. Aí tinha uma logística muito forte, e igual a gente fez agora, nossa logística hoje foi parecida com o Napoleão. Enquanto a gente está fazendo o passeio, o caminhão já foi levar as bagagens para o hotel, era assim que funcionava. Então tinha uma coisa que já ia levando material lá na frente, onde o exército ia chegar, que eles iam andando, né? O exército andava 30 km por dia, a média de 30 km por dia. E o Napoleão Bonaparte, eu estou falando Bonaparte porque depois vai surgir o outro Napoleão, que é o Napoleão III. O Napoleão II, que muita gente pergunta, e o segundo? O segundo é o filho do primeiro, que quando ele foi nomeado, o pai dele, o Napoleão Bonaparte, quando abdicou, ele legou o império para o filho dele. Só que aí foi a monarquia na França. Aí o rei que chegou, o irmão do Luís XVI, que se chamava Luís XVIII, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi anular esse decreto do Napoleão nomeando o menino imperador. Então, quer dizer, foi nem uma semana imperador. Bom, depois eu volto nessa história. Mas aqui, essa avenida, porque é uma tradição romana de passar quando você termina a guerra, você vitoriosa, aí você volta e para comemorar a vitória você passa no Arco do Triunfo. É uma tradição romana que vinha, então assim, quando não tinha arco, aí eles faziam de papelão, de qualquer coisa, de novo, mas lá era o Palácio Real, até Luís XIV. Aí Luís XIV, como tinha muita tentativa de tomada de poder, principalmente da parte do tio dele, que vinha desde a época do pai dele, do Luís XIII, tentando tomar o poder do rei, que era o Gastão. Aí ele tentava, mas não conseguia, não. Aí o que aconteceu? Aí o Luís XIV foi crescendo com esses traumas de golpe, o povo tentando tomar o poder, aí ele, com medo, aí ele teve muito inteligente até, né, preparadíssimo. Não dá tempo para contar a história do Luís XIV toda, não, mas muito preparado. Aí ele mandou fazer um castelo novo, que vocês ouviram falar, que é de Versalhes, para ficar mais distante do povão. Aí ele mandou fazer essa estrada, era uma estrada para levar para lá, se for outro, em linha reta, porque ele não queria pegar carruagem e não fazer curva e direto. Então ele mandou fazer essa estrada que depois se transformou na avenida.
Aí aqui, gente, aí eu falando de história, mas ao mesmo tempo vocês prestem atenção nas lojas. Aqui o Louis Vuitton, baratíssimo, baratinho, tem uma fila ali. A loja da Louis Vuitton é uma mala gigante. Tem uma filazinha ali. Uma outra novidade, uma coisa muito interessante, que do lado esquerdo tem uma maçãzinha lá na parede, que é a loja da Apple. Vocês vão ver a maçãzinha, aí se vocês seguirem a parede, tem um vidro depois da maçã e depois tem uma plaquinha com um senhor que está de chapéu e bigode. Esse senhor é o Santos Dumont. Aí tem uma plaquinha em homenagem ao Santos Dumont ali, porque ele morava ali. A bandeira da Ali que antigamente era o número 114 bis. Aliás, é o número 114 bis. Mas antigamente era o número 14 bis. Essa avenida chama como? Avenida Champs-Élysées, que em português, bom português quer dizer Campos Elíseos. Os Campos Elíseos faz parte da mitologia grega, né, que conta a história de Hércules, que no final passava os trabalhos, ele tinha que ir lá nos Campos Elíseos e tal. E é tudo isso. Então, quer dizer, tudo é ligado da mitologia grega. Olha a fila da Louis Vuitton, gente. Tudo é ligado com a mitologia grega, porque o Luís XIV ele se comparava com Apolo. Luís XIV se comparava com Apolo porque ele era o deus Sol. E o Apolo é o deus do Sol. Então, desculpa, o Luís XIV se chamava Rei Sol. E o Apolo é o rei, é o deus do sol. Então ele, ao mesmo tempo que essa avenida do Champs-Élysées, ele levava de um castelo para o outro. Olha que coisa engraçada. Ela o eixo dela é leste-oeste. E o que é o leste-oeste? O sol, que nasce lá no leste e vai morrer lá no oeste. Olha agora que vai parar, aí vocês dão uma olhadinha no poste, lá na metade dele tem um rostinho, tá vendo? Então é isso, a história da avenida. Essa avenida ela é dividida em duas partes. A parte que vocês estão vendo, comercial, que tem os prédios, as lojas, as grandes lojas, né? Uma dica para a mulherada, essa loja que tem logo na esquerda, A Sephora. é um supermercado, não. Bom, do lado da Sephora tem o Guerlain, que é um perfume muito bom. Muito bom. E essa aí é a loja que eles são criadores de perfume mesmo. É original? É a primeira loja? Original mesmo. Então, com estilo mistura de estilo Art Nouveau. Né? E Art Nouveau, a gente fala em francês Art Nouveau, a gente não fala o P. Então, aí, essa loja, na Mona Brix, é uma ótima loja para fazer compra para mulherada, que tem um monte de roupa, maquiagem, tudo, e tem marcas e submarcas. Então, as submarcas são tão boas quanto as marcas. Não é barato. Galeria Lafayette. A Marie Honor tem perfume. Lacoste. Tem tudo quanto é loja de perfume assim, né? Nossa, Mas muita coisa boa no free shop. Então essa avenida tem duas partes, como eu estava contando. A primeira parte é a parte que vocês viram, que é a parte dos imóveis, né? E a segunda parte, que é a parte dos jardins agora, que é a parte da avenida que foi feita e preservada para poder passear, para o lazer. E aqui não tem nenhum prédio. Tem os casarões que eram mansões e que hoje são centros culturais e pavilhões que eles alugam para festas e tudo, não é só isso. Então essa parte toda aqui é para passear. E lá na frente vocês estão vendo uma coisa maravilhosa, que é aquele pirulito ali. O que é aquele pirulito, gente? A Praça da Concórdia. É um obelisco. O obelisco é a Praça da Concórdia, aquele ali, ele ficava numa das portas
no templo de Luxor, no Egito. Olha as costas. Aí era uma porta enorme, um portão assim enorme, um arco, né? E na porta, na entrada, tinha 2 obeliscos, um de cada lado. Aí foi um presente do Egito para a França para agradecer ao Champollion. O Champollion que decifrou as escritas egípcias. Aí ele deu os presentes. E o rei na época, que era o Luís Felipe, que é por acaso 1830, mais ou menos. Esse Luís Felipe, que por acaso era parente, era primo do Dom Pedro, do nosso imperador. 4 graus, amor. Aí ele decidiu colocar ali naquela praça e mudar o nome da praça para a Praça da Concórdia. Porque essa praça, até então, no começo, ela se chamava Praça Luís XV. A Praça Luís XV. Só que o Luís XV, ele, depois de quebrar a estátua do rei, e essa praça se transformou na Praça da Revolução. E aqui nessa praça, que tinha a guilhotina. E aqui que foi, viu, Marta? Foi aqui que eles executaram todos os condenados, julgados ou não julgados. Porque teve uma lei, na época, no começo da Revolução, aí tinha o Robespierre, que era o nome Robespierre, que era o senhor que mandava, ele que era o chefe provisório, né? Não existia o termo presidente nessa época ainda não. Ele era o chefe, assim, ele que coordenou esse diretório. Então ele que coordenou, aí começou um período de terror, porque ele não queria ouvir falar, todo mundo que falava de monarquia, ele ficava nervoso. Aí ele mandou um decreto que falava que todo mundo era culpado até que provasse o contrário, né? Só que não dava tempo de provar, não, foi direto para a guilhotina. Então era... Gente, vou aproveitar esse tempinho aqui agora, que a gente tem mais um pouco de tempo antes de ir lá pro lanche. Aí vou aproveitar o tempo para contar mais história. Essa ponte, o nome dela é Ponte Alexandre III. Isso aqui é outra parte da história. Isso aqui foi... o Alexandre III foi antes do Nicolau II, czar da Rússia. Então ele foi czar, gente, uma tradução de czar, o imperador, imperatório, tudo a mesma coisa. E aí era da Rússia. Então essa ponte representa foi construída em 1900, representa a amizade da França com a Rússia, que hoje está meio ameaçada, essa amizade. Mas essa ponte foi o próprio Alexandre III que colocou a primeira pedra. E eu tenho uma foto em casa, uma cópia dessa foto, quando ele põe essa pedra. E depois do Alexandre III veio o Nicolau II, coitado. Esse Nicolau II, que depois veio a Revolução Russa. Aí todo mundo morreu, todo mundo, na família. Aí, vocês postam no grupo, gente. Vocês estão vendo agora, essa parte toda, esse gramado e aquele edifício enorme ali na frente, é o prédio dos Inválidos. Em francês quer dizer Hotel dos Invalides, Hotel dos Inválidos. O que acontece? Nesse lugar, o Luís XIV de novo. Na época dele, bom, vocês têm que pensar que na época do Luís XIV, só viajar um pouco no tempo, tá tudo igualzinho. A única coisa que não tinha asfalto. E os prédios também não, então eram diferentes. Mas aquela parte ali na frente era igualzinho, não mudou nada. Só fizeram reforma para limpeza, só. Mas esse prédio todo, ele decretou para poder beneficiar os soldados que voltavam feridos da guerra, né? Gente, quando eu falo ferido na guerra, eu estou falando sem braço, sem perna. Qualquer ferido, sem olho, voltava, porque na época aquele canhão ele soltava 1000 balas, né? Que vinha tudo quanto é lado. Se acertasse uma pessoa, acertava em vários pontos. Então
Então, esse prédio, ele fez, esse hotel, ele fez para receber de volta os feridos de guerra. Aí o pessoal vinha e tinha laboratório, tinha hospital, igreja, que é aquilo que vocês estão vendo lá na frente, que tem uma cruz lá em cima, é uma igreja. Era uma igreja e tem até hoje a igreja. Aí tem o hospital, tem ateliê, que eles faziam, eles passaram a fazer as bolas, os uniformes, um monte de coisa aí dentro. Consertar o uniforme, consertar. Até hoje tem um monte de coisa, tá vendo? Tá tendo uma homenagem ali do lado esquerdo, ali uma revista, tá vendo? Com os soldados ali, o capitão, sei lá o quê. Aí, gente, tudo aqui é o Museu das Armas, e tem, hoje é o Museu das Armas, e lá naquela cúpula dourada que vocês estão vendo, é ali que fica os restos mortais do Napoleão. Napoleão Bonaparte. Aquela cúpula dourada ali em cima. Então, porque não dá tempo de parar, descer e ir lá visitar uma próxima vez. Mas vocês têm que pegar um caderninho, aí tira de bolsa aquela cadernetinha aí, uma canetinha e vai anotando tudo que tem que fazer quando voltarem com calma. Né? Agora com a arma saiu igual Tá com calma com a arma. Eu, hein? Os corpos, tudo misturado, tudo separado, né? Não tinha mais um melhor do que o outro, não. Era todo mundo cidadão. Vai para transportar um movimento desse, hein? Não tinha dó do povo, não. Uma arca de Noé, só que pequena. Voir les invalides e apprendre directement ce qu'on va voir l'heure. O plano de Austerlitz foi simplesmente como se fosse uma Primeira Guerra Mundial. Que foi o Napoleão, quer dizer, o exército da França, contra todas as outras, todos os outros reis. Né? Então tinha a Áustria, tinha a Alemanha na época não era Alemanha ainda, né? Vários reis. Então, mas vamos falar alemão para ficar mais simples. Aí estava todo mundo, estava a Rússia, estava a Inglaterra, todo mundo dos países lá de cima da Alemanha, todo mundo contra a França. E ele ganhou essa batalha de Austerlitz. Não dá tempo de eu contar a estratégia que ele usou, não, mas foi muito bom, muito inteligente. Aí depois da volta, ele mandou construir esse arco aqui, em homenagem à vitória do arco do Austerlitz. Aí do lado de cá, do lado de cá, nas esculturas, vocês estão vendo que pode fazer foto que a gente dá uma volta completa nela com calma para poder ver. Tá vendo as esculturas, gente? Aqui vocês estão vendo coisa de homens, tal. E todos os nomes que estão escritos são os nomes das batalhas, né? E o nome dos marechais e generais. E agora, a primeira escultura que vocês vão ver agora do lado esquerdo, tá vendo? A primeira ali é o Napoleão sendo coroado ali. Ó, essa aqui, né? Essa aí, ó, só ele sendo coroado. E a coroa é de louro, porque louro é para poder a coisa de comemoração, laureado, né? Vem da palavra do louro, do lauros, né? Então aí tá vendo a coroa é de louro para comemorar. E todo mundo festejando vitória, tá vendo? Tem a deusa da vitória lá em cima, com a asa, que chama Nice, ou Nick, a deusa da vitória, com a asa e com as cornetas, né? Anunciando a vitória, e aqui os guardas, os soldados vitoriosos, né? Aí todo esse arco aí foi feito, ele decretou a guerra, foi em dezembro de 1805 foi assinado o decreto para a construção desse arco, e começou logo em seguida, fevereiro, março de 1806, aí já começou a construção. E o casamento dele com a Maria Luísa
ele não tinha terminado ainda não, foi por volta de 1808, mais ou menos, não tinha terminado ainda não. Aí ele mandou fazer um pedaço que estava faltando, do jeito que sim, de papelão, de gesso, o que pudesse, né, para poder só para comemorar o casamento dele com a Maria Luísa. Essa Maria Luísa, que era da família Habsburg, né, da Áustria,